Salve, salve! Boa noite, minha gente. Boa noite, meus amigos. E mais uma vez aqui estamos, né? Estamos, claro, sempre, com a graça de Deus, com a graça de nosso Pai, nosso Criador, que nos mantém aqui, mantém para que nós possamos, claro, todos nós, participarmos desses instantes de paz, de tranquilidade, instantes em que nós ouvimos então um pouquinho do nosso Evangelho, né? Um pouco, sempre é bom ouvir. E depois nós com Joana de Ângeles para todos nós, que também são palavras, né? Palavras que nos trazem sempre um recado muito bacana. Mas o melhor mesmo é estarmos juntos com a graça de Deus. E por isso mesmo estamos aqui já dando boa noite também para o pessoal do Facebook. Pessoal do Facebook, então, que está sempre nos prestigia, vocês que nos prestigiam, né? E por isso que nós estamos mantendo, claro, para todos nós esses nossos encontros. Hoje é encontro de número 88, olha aí. E hoje Joana de Ângeles nos traz, então, convite ao perdão. Já falamos tantas vezes do perdão, seja em mensagens anteriores dela mesmo, aqui do próprio Evangelho, mas nunca é demais nós repetirmos da importância que tem o perdão para todos nós, né? Para o nosso próprio crescimento, para a nossa serenidade, para a nossa tranquilidade. E vamos ver aqui no recado de hoje de Joana, que ela coloca muitas situações em que nós nos imaginamos impossíveis de perdoar. Não tem como perdoar. Mas tudo cabe dentro da nossa reflexão, dentro da reflexão que nós fazemos, dos nossos pensamentos e, claro, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós esperamos. E isso é muito importante. Hoje eu trouxe aqui para vocês, no nosso Evangelho, o Evangelho de hoje, parábola do semeador. A parábola do semeador. E por incrível, deixe-me aqui achei capítulo 17. A folha saiu da marcação. Então, no capítulo 17, né, nós vamos ter então a parábola do semeador. Vamos colocar aqui, vamos achar aqui. Vou meditando um pouquinho aí enquanto eu procuro a nossa parábola do semeador. Aproveitem esses instantes aqui que o rapazinho que vos fala se perdeu. Eu tinha deixado marcadinho bonitinho como sempre, mas o improviso faz parte. E vídeo ao vivo é assim mesmo. Paciência, vamos achar aqui com toda a tranquilidade, com toda a calma, sempre lembrando a todos vocês que nós vamos daqui a pouquinho falar a vocês sobre os aniversariantes. Os aniversariantes, como esquecer os aniversariantes do dia? E como já foi dito, hein? Vocês podem colocar aqui para nós os aniversariantes de seus relacionamentos, que nós vamos divulgar e, claro, fazer a nossa prece, ele sempre incluso a nossa prece. Afinal de contas, é muito importante, claro, celebrar mais um ano conseguido aqui na nossa luta pelo nosso progresso, né? E vamos então aqui dar uma boa noite inicial para o pessoal que já se registrou, que apareceu aqui para nós, né? Vamos lá. O Fábio Luiz de Oliveira, como sempre, a Rose Tódero, boa noite para todos nós, a Ivana, a Tercília, minha querida irmã, beijos mil, Sônia Martins, Nandinha Escaramalço, Carlos Santana, Leonice Oliveira, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que maravilha, conosco aqui, seja bem-vinda. Vamos ver então o que nos diz a parábola do semeador. Quantas e quantas vezes ouvimos essa palavra, né? Esta parábola,
E o sentido que ela nos passa é muito importante, porque fala diretamente a como nós reagimos àquilo que nos chega. Vamos ver o que ela nos diz. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhe dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Enfim, outra caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por 1, e outros 60, e outros 30. E ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si a palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus também, no capítulo 13, versículo de 18 a 23. E a doutrina nos fala isso sobre a palavra do bom semeador, a palavra do semeador. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão uma letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não vem neles senão objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas antes que, depois de as terem ouvidos, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmos. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Eis o que nos traz hoje aqui o Evangelho, para nós o Evangelho, que fala então sobre a parábola do semeador. E é uma grande realidade, se nós formos ver. Se nós olharmos muitas vezes para nós mesmos, toda a parábola, no final, a doutrina traz para os tipos de espíritas que estão na doutrina, ou que se interessam pela doutrina, que acham a doutrina interessante, Porque nós sabemos que muitos chegam movidos pela curiosidade, e às vezes, claro, por que não? Óbvio, pela própria necessidade do auxílio espiritual, e são muito bem acolhidos, muito bem tratados, E
Logo, claro, uma vez satisfeitas as suas necessidades, claro, voltam para onde se sentem bem, se sentem melhor, para as suas igrejas, enfim, para a sua religião. Não há problema algum. Mas para aqueles que querem conhecer mais a fundo a doutrina espírita, muitas vezes acontece isso. E acontece mesmo. Principiam o conhecimento, acham bonito, acham interessante as aplicações práticas, aquilo que pede para que nós façamos para nós antes de queremos fazer nos outros. Mas muitos, claro, no próprio caminho, e porque também a doutrina exige muito estudo, ela pede muito estudo. Kardec já dizia, 1800, quando lançou aí o próprio Evangelho, né? Espíritas, instruí-vos, amai-vos, instruí-vos, estudem, conheçam a doutrina, porque para praticar devidamente é preciso que ela seja conhecida. E a doutrina não tem mistério algum, né? Procura explicar tudo porque anda lado a lado com a ciência. O próprio princípio da doutrina já fala na paridade com a ciência. Tanto que ela apareceu à medida que a própria ciência, para explicar os diversos fenômenos, a nossa vida física, material, os fenômenos físicos todos, utiliza da própria ciência, não tem como fugir. Então ela surgiu no tempo adequado, não adiantaria aparecer antes quando não poderia ser comprovado, porque a própria ciência em si não teria meio de justificar as afirmações que a própria doutrina faz. E não tem mistério, não tem segredo, não tem dogmas, não tem nada. Toda pergunta é respondida. Toda pergunta, vamos respondê-la, não tem problema algum, né? Não tem mistério, não tem nada. E quando fala na parábola do semeador, essa é a grande realidade, né? Que ela cita sementes colocadas em diversos tipos de solo, uma germina, um sufoca, não tem raiz, morre, vem o sol, outra é sufocada pelos espinheiros, e todas essas sementes, essas situações se aplicam à nossa vida. E não apenas na grande realidade, é na doutrina espírita, mas em todas as religiões, em todas aquelas religiões cristãs, né, que têm os ensinamentos de Cristo, todas. Desde a primeira de todas, a Igreja Católica, que trouxe para nós até hoje, até todas as que se derivaram dela, por cisma da Igreja Católica, por questão dos luteranos, por questão dos protestantes, qualquer que seja. Essa parábola serve para todos, porque é a palavra do nosso mestre que chegou e transformou aquele Deus que era vingativo dos exércitos no Deus de amor, no Deus da paz, no Deus do bom caminho. E a questão é o quanto que nós absorvemos essa palavra e procuramos colocar na nossa vida. Aí a parábola do semeador, como que está aquela semente na nossa vida? A semente que é a palavra do mestre. Ela já foi sufocada no meio dos espinhos, caiu num terreno de pouca terra, morreu. Outro caiu na beira da estrada, veio o pássaro, nem germinou, já comeu, já levou embora. Ou nós estamos nos dedicando àquela palavra, procurando nos melhorar, para podermos melhorar também o ambiente que nós estamos e aqueles a quem nós temos acesso. É a reflexão que a parábola do semeador traz para nós hoje. Realmente profunda, maravilhosa, que uma infinidade de ensinamentos, não é? Basta estarmos abertos para que nós possamos captar, como diz, né, o Sr. Rolando Lero, captar a mensagem do amado Mestre real e definitivo, que é o nosso querido Mestre Jesus, né? É isso, meus amigos. Difícil? Fácil? Não é. Mas é por isso que nós estamos aqui. Vamos encarar? Vamos. Ou será que a semente já foi devorada pelos pássaros à beira do caminho? Ou nasceu e o sol queimou? Ou está sendo sufocada pelas coisas do mundo? Reflexão para cada um de nós, não é? E temos agora a Joana, que vai falar do perdão. Do perdão, então, aqui também alguns amigos, vamos lá, né? Os amigos vão ouvir do perdão também. Vamos lá. Também temos aqui a presença da Sônia Martins, a Nandinha, já foi falado, seu Carlos Santana, Leonícia, Gertrudes Lucas, né? Poliana Lopes, boa noite, bem-vindo, vamos lá. Pessoal dando boa noite, fiquem absolutamente à vontade, a casa é sua, né? O ambiente é nosso. E nós vamos aqui, então, dizendo os aniversariantes do dia que aparecem no meu Facebook, tá? Vocês podem mandar também aqueles que vocês assim acharem bacana.
O Jean Francis Teresa Faria, a Teresa Faria, né, que é irmã da cunhada, né, Teresa Faria, também a Maria Medeiros Stefanini, também a Neides Cassola, então os 4 que aparecem lá, né, um excelente dia de aniversário, com muita saúde, acima de tudo, muita paz, tudo de bom, do melhor, sempre sob as bênçãos de Deus, tá? Não nos esqueçamos disso. Vamos ver então o que Joana nos fala hoje no convite ao perdão. E ela inicia com Mateus. E Mateus, no seu capítulo 6, versículo 14 e 15, nos traz: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E isso está no Pai Nosso quando nós oramos. O Pai Nosso tradicional e mesmo nestes que nós oramos aqui, que são psicografados, né? Perdoai assim, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. É um compromisso. Vamos lá. Vamos ver o que ela fala do perdão. Por mais rude que haja sido a agressão, perdoa. Mesmo que a injustiça prossiga, amargando as tuas elevadas aspirações, perdoa. Não obstante o amigo momentaneamente enganado se haja transformado em teu algoz, perdoa. Apesar dos teus esforços no bem nada conseguires, permitindo a sementeira da calúnia a multiplicar dificuldades e espinhos pela senda, perdoa. Em qualquer circunstância, perdoa aqueles que te ofendam, esquecendo as ofensas com que te agridam. O ofensor é alguém a um passo do desequilíbrio. Aquele que se compraz na perseguição ignora o grau de enfermidade que o vitima. O perseguidor permanece enleado nas teias do desvario e em breve será vítima de si mesmo. Sem dúvida, a felicidade pertence sempre àquele que pode oferecer, que possui para dar. Muitas vezes será convidado ao revide, conclamado à reação engendrada pela ira, que provoca rebelião. Tal a soma de circunstâncias negativas em que te verás envolvido. Tem, porém, cuidado, reflexiona antes de reagir, a fim de não agires por precipitação e pensares tardiamente. Jesus, convidado diretamente à reação negativa, vezes sem conta, permaneceu extremamente íntegro, perdoando e amando, por saber que aqueles que o afligiam eram espíritos aturdidos, afligidos em si mesmos, por essa razão, dignos de perdão. Joana de Ângeles, então aqui no nosso convite ao perdão de hoje. E quando se fala em Jesus, sempre nos lembramos que ele, em seus últimos suspiros, ainda pediu ao Pai, todo ensanguentado que estava, perdoa, eles não sabem o que fazem. E realmente não sabemos o que fazemos. Porque, como foi bem colocado aqui, aqueles que o afligiam eram espíritos aturdidos, afligidos em si mesmos, por essa razão dignos de perdão. 2000 anos depois, deixamos de ser espíritos aturdidos? Deixamos de estar aflitos em nós mesmos? É um questionamento que devemos fazer. E seja como for, como Cristo nos colocou a situação, somos espíritos dignos de perdão. Todos somos dignos de perdão. Exatamente por quê? Porque nós ainda estamos naquele chamado aprendizado, no início da caminhada. Este mundo que nós ainda estamos, embora estejamos passando para já um mundo melhor, é aquele que nós chamamos um mundo de provas e expiações.
Um mundo cheio de erros, cheio de maldades, cheios de crimes, cheios de violência. Esse é um mundo cheio de violência ainda, né? Então, questão de quê? De todos estes espíritos aturdidos que habitam este planeta, aprendendo a viver em sociedade, e pagando a duras penas os erros cometidos. Todos nós pagamos nossos erros anteriormente cometidos. Não só anteriormente cometidos, como pagamos ainda também os erros que nós cometemos nesta encarnação. Quem de nós conscientemente não fez alguma coisa que depois se arrependeu? Né? E conscientemente, aí vai a questão. Depois que se arrependeu, pediu perdão para aquele a quem se excedeu, digamos assim? Eu pedi perdão? Será que eu pedi perdão? Ou ainda estamos vitimados pelo orgulho, pela vaidade, por aquele sentimento que pedir perdão é se rebaixar, é ser humilhado? É questão de nós realmente analisarmos. E tudo aquilo que Joana nos diz. O ofensor é alguém a um passo do desequilíbrio. Todo desequilíbrio acaba gerando situações complicadas, situações complexas, a um passo daquilo que nós chamamos de desvario. Em outras palavras, já ouviram todos falar, né? Quando se perde a estribeira, e aí perde a razão, perde a lógica, perde tudo. E como se diz, seja o que Deus quiser, e nem é o que Deus quer, é o que nós fazemos. Então, sempre precisamos refletir. O grande passo é exatamente esse finalzinho. Quando Joana nos diz que todos nós somos aturdidos, estamos ainda aturdidos. Estávamos há 2000 anos atrás, quando Cristo foi crucificado. Continuamos aturdidos até hoje. Com algum progresso? Sim, até pelas próprias palavras. Mas vejam como essas palavras deles demoram, parece que, para entrar na nossa mente, na mente de todos nós, na mente daqueles que nos dirigem, seja a nível estadual, municipal, seja até no seu próprio trabalho, no meu trabalho, né? Começa no trabalho, vai a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, ainda todos estamos aturdidos, né? Precisamos sim exercitar um pouco melhor aquilo que se chama a caridade, a indulgência, a fraternidade, a solidariedade, enfim, quanta coisa para melhorarmos, para aprendermos. Depende de nós, depende de mim, depende de você, depende de todos nós. E os benefícios serão de todos nós, com toda certeza. E nós bem sabemos disso. É um desafio muito grande? Claro que é. É. Mas todos nós temos condição de enfrentá-los de frente, e mesmo que as vitórias sejam pequeninas a cada passo, a grande vitória final é absolutamente compensadora. E nossas vitórias sempre serão de pequenos passos. Não nos iludamos, porque nossos passos ainda são muito curtinhos. Não queiramos esticar a perna muito, fatalmente vamos escorregar e cair, né? Meus amigos, é isso, né? Então aqui eu quero dar aqui o meu boa noite também para os novos amigos que aqui estão conosco, com muita alegria. Vamos lá, Silvia Luzias, bem-vinda. Daniele, Sanmar, NM Sanmar está conosco. Ellerson Con, seja bem-vindo, meu amigo. Uma ótima noite para você, uma ótima noite para todos vocês que estão conosco. E agora nós vamos então partir. Vamos partir para aquele momento em que nós vamos, sim, fazer aquela meditação antes da prece. Segundos de silêncio, ouvindo então a música e relaxando, tranquilizando nosso corpo e nossa mente.
Por isso, meus queridos amigos, meus irmãos, todos que estamos aqui nesse instante juntamos nossos pensamentos mais alegres, felizes. Transformamos esses seus e nossos pensamentos numa corrente brilhante, límpida, luminosa, que transcende nossos lares, transcende nosso país, transcende a atmosfera e se espalha pelo universo, levando nossos pedidos, nossas súplicas, agradecimentos ao nosso Pai, nosso Criador. E por isso, Senhor, quanto a agradecer, quanto a vos louvar por todas as bênçãos que colocais sobre todos nós, em nossa mente, em nosso coração. Agradecemos, Senhor, por todos os espíritos que estão encarnando, acabaram de encarnar. Acabaram de chegar a este mundo, trazendo a esperança do progresso. Agradecemos, Senhor, por aqueles que aniversariam nesta data, sobrepujando mais um ano de luta no caminho de sua evolução moral e espiritual. Agradecemos, Senhor, pela jornada cumprida por aqueles que partem, por aqueles que são com muita alegria acolhidos no plano espiritual, pelos nossos santificados irmãos de luz, que assim os amparam, que assim fazem com que eles tenham condições de prosseguir em sua jornada. E agradecemos por nós, Senhor, todos que aqui continuamos, seus filhos encarnados, desencarnados, estejamos nós onde estivermos, como estivermos, suas bênçãos e seu amor infinito está sempre conosco, sempre nos dando a oportunidade de reajuste aos nossos erros. E agradecemos por aqueles que sofrem tanto mais, muito mais do que nós, porque aqui estão perseverando em sua fé, estão assim sendo socorridos, e agradecemos por esses que socorrem, todos que se prestam ao auxílio e à caridade, Senhor, todos aqueles que trabalham pela vida, pela manutenção da vida, pela qualidade da vida, por aqueles que trabalham por seu povo, por todos aqueles que têm em suas mãos a dura tarefa de conduzir pessoas. Suas bênçãos estejam sempre com eles, abrindo e adocicando seus corações, para que vejam, sim, a imensa responsabilidade que abraçaram, com que foram contemplados. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão conosco em nosso dia a dia. Que bênção podermos estar juntos, crescer juntos, aprendermos juntos, ensinarmos juntos, cumprirmos nossa missão, trabalharmos nossas provas e conseguirmos expiar nossos erros. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, querido Pai. Obrigado, querida Mãe, sempre conosco. Salve, Regina, doce Santa Mãe de todos nós. Por isso, Senhor, levamos até vós nossas palavras pelo Pai Nosso, quando dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para todo sempre. Que assim seja, ó Pai, porque sabemos e cremos que vosso é o poder, é a honra e a glória para toda a eternidade. E por isso nós nos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja conosco todos os instantes de nossa existência. Que seu amor, sua paz, sua luz
esteja assim em nossos lares, nos lares de todos nós, nos lares de todos os seus filhos encarnados, nos lares espirituais que tanto trabalham por nós. Obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco. Obrigado por abençoar aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor e saem levando muito mais do que receberam. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor. Dai-nos a paz em nosso coração. Que assim seja, para todo sempre. Amém. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, né? Feita aqui nossa oração, esse momento em que nós vamos até nosso Pai, levar nossos agradecimentos, que temos tanto a agradecer, tanto, que nós nem sabemos o quanto, não é? Tanto agradecer pela nossa vida, pela vida dos que estão conosco, pela saúde, pela nossa disposição, na busca pelo progresso, nosso progresso de nós mesmos, na luta para vencermos nossas limitações, vencermos nossos maus instintos que ainda todos nós carregamos, e sim, para que possa sempre se exercer a caridade, a paz, o perdão, solidariedade, indulgência, fraternidade, preconceitos cada vez menos, né? Vamos dar a chance para que todas as cores, todas as religiões, todos possam conviver em fraternidade, que é o meu desejo de nosso Pai, porque o Espírito não tem cor, não tem raça, não tem absolutamente nada. Então, para todos vocês, uma ótima noite, com todas as bênçãos de nosso Pai. Deixo aqui meu abraço, Celinha também aqui deixando o abraço, nesse encontro tão gostoso, né? Que nós participamos no banquete do Evangelho, das flores perfumadas que a Joana de Ângela nos traz e que mantém nossos lares. Cultivemos este banquete, essas flores e distribuamos para aqueles que necessitam tanto quanto nós. Beijão grandão para todos vocês, uma belíssima noite, vivam em paz, distribuam a paz e bem no coração de todos nós. Até amanhã, estaremos de volta com a graça daquele que está sempre olhando por nós. Tchau, fiquem bem.